Obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, aqueles que porventura possam vir. Que o Senhor abençoe nossa reunião aqui hoje, que possamos aprender mais de Ti, possamos Te render louvores e um culto que o Senhor se agrade, que o Senhor aceite as nossas ofertas, aceite aquilo que temos para Te oferecer, Senhor Deus, que o Senhor, pela motivação do Teu Espírito Santo, nós possamos fazer tudo com um coração sincero e na medida daquilo que nós podemos Te entregar, para que possamos Te entregar o máximo de nós para Ti. Que o Senhor conduza não só a nossa reunião agora pela manhã, mas também durante todo o dia, durante a noite, e que possamos sair daqui cheios de Ti, cheios do Teu conhecimento e ouvindo da Tua parte uma palavra, meu Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos, te agradecemos essas coisas. Amém. Sempre que a gente ora, aparece gente. Tá? Hoje nós vamos seguir, na nossa leitura de 2 aos Coríntios e vamos hoje para o capítulo 6. Os capítulos de 2 aos Coríntios têm sido até curtinhos, a maioria deles, então a gente vai ler o capítulo todo. Primeiros Coríntios capítulo 6, vamos ler aí de 1 ao 18. E aí Paulo diz o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação eu o socorri. Passagem de Isaías 49:8. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, no ataque e na defesa, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois, que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Bom, como toda aula, a gente está fazendo uma leitura continuada daquilo que a gente leu antes, né? Então, lá no final do capítulo 5, Paulo disse, nos últimos versículos, ele diz que eles, falando especificamente dele e dos seus companheiros, eles eram embaixadores da parte de Deus, de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Deus, que você reconcilieis com Deus. Então aí agora ele está continuando essa ideia e dizendo: nós, na qualidade de cooperadores dele, ou com ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Observe, no final do capítulo 5, vou ler de novo aqui essa parte toda.
Vou ler a partir do 18. Do 18 até o 21. Então ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele está falando dele e da trupe dele, né? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, ou nos concedeu a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele está dizendo que eles, né, Paulo e aqueles que estavam com ele, o papel dele, a missão deles era passar a mensagem de Deus para o mundo, né, que precisava de reconciliação com Deus. Mas aí, no versículo 20, ele fala, eu não sei se eu cheguei a comentar isso na semana passada, não lembro, mas ele fala como se ele estivesse agora pegando essa palavra, que é para o descrente, né? Concorda? É uma palavra para o descrente, ó, você precisa se reconciliar com Deus. Isso é para crente? Não, né? O crente já está reconciliado com Deus através de Cristo, né? Mas ele pega essa mesma palavra e passa para a igreja. E ele diz, de sorte, né? Rogamos a vocês, que da parte de Deus, que vocês se reconciliem com Deus. Então ele já dá margem para uma coisa. Peraí, será que ele está pregando para os descrentes da igreja de Corinto, né? É a impressão que dá. E quando chega aqui agora no capítulo 6, ele vai e reitera essa ideia, né? Ele diz, nós, na qualidade de cooperadores de Cristo, também exortamos a vocês a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, né? Então, a leitura que eu faço aqui, né, pode não ser a mais precisa, mas me parece que Paulo está evangelizando os crentes de Corinto. Porque, e a gente sabe disso, né, por experiência ou por informação, na igreja tem gente descrente também, de qualquer igreja. Dentro de qualquer igreja tem um monte de gente, tem gente convertida, tem gente que está em processo, né? Tem gente que se converteu, mas ainda está num processo de libertação, de se libertar de algumas coisas. Tem gente que acha que é crente, mas não é. Tem gente que sabe que não é crente, mas está lá do mesmo jeito, e muitas vezes é usado, né, para causar problema. É o joio. O joio é bem esse aí, né? Então, dentro da igreja tem todo tipo de pessoas, e a gente sempre tem que ter essa consciência, porque é da nossa natureza, é natural isso, nosso, não é dizer nem que é pecado, a gente é assim, a gente tende a olhar só pra gente, e a gente tende a fazer a leitura só a partir do nosso ponto de vista. A gente sempre tem que parar, peraí, será que eu estou olhando do meu ponto de vista? Vou tentar olhar agora do ponto de vista do outro. Isso não é natural, você tem que parar para fazer, né? Então, por causa disso, a gente às vezes mede os outros pela gente. Então, por exemplo, se a gente é hipócrita, a gente vai achar que a maioria do povo é hipócrita, eu sou hipócrita, a maioria é hipócrita. Se eu sou crente mesmo, se eu estou, né? Eu vou achar que todo mundo também está assim. Até que a bigorna da realidade vem e você percebe que não é bem assim, né? Que até alguns que você acha que estão no caminho, na verdade não estão. Estão meio que fingindo, né? Então, eu fiquei com a impressão de que nesse momento aqui, Paulo, ele dá uma mudança de foco, e ele aproveita a oportunidade para falar para aqueles daquela igreja que ainda não tinham de fato experimentado a salvação de Cristo. Eles ainda não tinham de fato se reconciliado com Deus. E se a gente pensar que a igreja de Corinto, diferente de hoje, diferente da nossa realidade aqui, né? A gente é uma igreja pequena que não atende a cidade toda. Paulo estava escrevendo uma carta para uma igreja numa cidade, na cidade de Corinto. Então Deus sabe quantas congregações tinha, né? Quantas igrejas nas casas se reuniam. Mas você pode tirar aí uma quantidade absurda de gente. Inclusive Corinto não era uma cidade pequena. Corinto hoje seria uma capital, né? Ou se não era uma capital, era uma quase capital, igual a Feira de Santana, que acha que é capital e não é, né? Então Corinto era muito grande. Então ele estava escrevendo para uma igreja grande, cheia de gente.
E aí é mais do que natural que no meio daquelas pessoas existissem esse tipo de gente, né? Quando a gente observa também algumas coisas que Paulo escreveu, acho até que eu vou comentar isso mais para frente aqui, mas quando a gente percebe algumas coisas que Paulo escreveu na primeira carta, a gente percebe essa pluralidade, né? A gente percebe que e se a gente não tomar cuidado, não ler as cartas de Paulo com cuidado, eu já falei isso aqui, você às vezes fica achando assim, eu acho que Paulo tinha um problema mental, acho que Paulo era meio esquizofrênico, porque parece que uma hora ele está falando uma coisa, e daqui a pouco, no outro capítulo, parece que ele está falando outra, mas não é, porque você tem que entender que ele está abarcando uma quantidade grande de pessoas. Tem coisas que às vezes ele está falando para o gentio, daqui a pouco ele já está falando para o judeu, mas ele não tem muito aquele, não vou dizer se é cuidado, mas enfim, ele não chega e fala assim, agora eu vou falar para os judeus, agora eu vou falar para os gentios, agora eu vou falar para os descrentes, agora eu vou, sabe, ele não faz isso. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente lê a primeira carta aos Coríntios, a gente percebe isso. Em vários momentos ele fala, eu tenho muito a elogiar vocês têm muitos dons, ele começa a falar bem da igreja, depois chega um momento que ele começa a falar mal da igreja, então parece que ele está sendo genérico, né? Mas não é o caso, ele está atacando o foco, né? Ele está dizendo, a igreja é uma bênção, no geral, a igreja é uma bênção, a igreja é cheia de dons, a Caia toda ficou conhecendo o evangelho por causa de vocês, todo mundo conhece a fé de vocês, aí daqui a pouco ele vai atacar o problema. Agora sim, ó, está acontecendo isso aí, não pode. Está falando de todo mundo? Não, ele está falando de quem está passando problema, né? É igual o pastor quando chega aqui no culto que está todo mundo na igreja e fala, por que os irmãos não vêm para a igreja? Mas está todo mundo aqui já, é mais ou menos isso, né? Tem que saber filtrar, né? Não, claro, está falando para quem não veio, eu estou aqui, então a mensagem não é para mim, né? Então nesse caso aqui, ele fala uma coisa muito veemente, né? Ele diz assim, exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, ou seja, que a graça de Deus não seja tratada como se fosse qualquer coisa, porque muitos estão tratando assim, é essa a mensagem dele, né? Muitos de vocês estão tratando a graça de Deus como se fosse, até anotei aqui nesse sentido, como se fosse uma mera religiosidade. Vocês estão tratando como se vocês estivessem simplesmente deixando de ser pagãos e se tornando cristãos. A graça de Deus é muito mais do que isso, é muito mais profunda do que isso, né? E quando a gente for ler aqui um pouco mais algumas coisas e depois nos outros capítulos, a gente vai ver que de fato a igreja de Corinto tinha um foco terrível de vários problemas, na verdade, mas tinha muito problema de pseudo-crentes dentro da igreja, e tinha um problema muito sério de pseudo-apóstolos, falsos apóstolos, que estavam indo para aquela igreja, e a igreja estava aceitando, e ao ponto de que alguns, né, vamos chamar de congregações das igrejas, algumas congregações já não queriam nem mais saber de Paulo. Que nada, Paulo não é isso tudo não, né? Ele vai falar aqui, lá para o capítulo 10, 11, ele vai falar sobre isso. E ele fala, o que eu tenho, o que eu sou inferior a esses super apóstolos? Ele ainda usa essa expressão, né? Então, realmente, o evangelho precisa ser pregado para crente também. Para evangélico, crente não, vamos melhorar. Os evangélicos, hoje mais do que nunca, precisam muito de evangelização. E aí ele ainda cita uma passagem de Isaías, né, que fala sobre salvação, né? Ele fala, porque ele diz, né, Deus diz, no tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu socorri. Aí ele faz a exortação, eis agora o tempo oportuno, é hoje é o dia da salvação. Então, eu até já vi pregações assim, né, não me lembro onde foi, mas o pastor pregou justamente isso, o pregador, pastor, não sei se era pastor, falando sobre justamente as pessoas que estão na igreja que não se converteram. E foi uma pregação dura do pastor. E ele falou assim, o dia de você se converter é hoje. Se você fizer uma autoanálise aí agora e descobrir que tudo que eu falei aqui cabe para você, a hora de resolver é agora. Se você perceber, isso aconteceu inclusive comigo, sabia? Eu me converti assim, eu devia ter uns, não sei quantos anos eu tinha, 12 anos, não sei. Todo mundo indo na frente, né, para se converter, e eu meio que senti que eu devia ir também, por algum motivo. Mas eu fiquei com vergonha. Aí, quando todo mundo fechou o olho, aí eu fui, né? Aí, a gente se converteu, não sei o quê. Mas não fez uma diferença na minha vida. Aí
Depois, né? Eu devia ter já uns 12 para 13, não sei. Acho que eu me batizei com 13. Aí um dia dentro de casa, não lembro bem também a circunstância, não sei se eu estava lendo alguma coisa na Bíblia, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu dentro ali do meu quarto, eu pensei assim, rapaz, eu não sei se eu sou crente não. Sabe? Me bateu a dúvida. Eu não sei se eu de fato me converti. Eu não sei se de fato eu estou salvo. E aí eu fiquei meio que naquela neura ali pensando sobre isso. E aí eu só posso pensar que é o Espírito Santo, né? Falou comigo assim, resolve agora. Não tem que esperar nada não, não tem que questionar nada de ninguém não. Você não está com dúvida? Resolve agora. E ali dentro do quarto eu me reconverti. Eu considero que eu me converti naquele dia. Não foi no outro dia. Não, eu me converti mesmo. Porque naquele dia eu fiz uma coisa mais consciente, sabe? Porque na outra situação, não. Na outra situação talvez até fosse novo demais, não sei. Mas ali naquele dia que eu tive mais consciência do que eu estava fazendo. E eu fiz uma oração de entrega mesmo. Senhor, eu não tenho certeza se eu sou salvo não. Mas se eu não sou, eu quero ser agora. Então, eu não falei com acho que eu não falei com meu pai isso. Foi eu e Deus ali. Acabou. E aí quando chegou a época do batismo, acho que eu batinhazinho em 89, devia ter uns 13 para 14 anos, não sei. Aí eu entrei na turma do batismo e me batizei, né? Então assim, irmãos, uma coisa é a gente ensinar que crente, o pastor inclusive ensina isso, que o crente tem que ter a certeza da sua salvação. E eu acho isso 100% correto, porque a Bíblia diz isso, né? O Espírito de Deus nos diz que nós somos filhos de Deus. Se a gente não tem essa certeza, a gente tem que resolver. Se você não tem certeza que você está salvo, que Deus está se agradando de você, resolva agora. Não espera, não é o pastor que vai resolver. Talvez você possa até pedir ajuda a alguém, né, uma oração e tal, mas não fique esperando por ninguém, porque isso é uma coisa entre nós e Deus. Ninguém mais está envolvido. O pastor não é o sacerdote que vai fazer, não, eu vou agora rogar a Deus por você. Não, quem está rogando a Deus é Jesus. Ele é o sacerdote, né? Então é como diz aqui, o tempo, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, é hoje. E aí ele muda um pouquinho o foco aqui, embora depois ele vai manter mais ou menos essa ideia, mas ele muda um pouquinho o foco e diz o seguinte: não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Depois eu vou ler aqui o resto, mas observe o que Paulo está falando aqui. E a gente já falou sobre isso em algumas situações. Paulo tinha um cuidado muito grande de que tanto ele entre os judeus quanto entre os gentios, ele não desse nenhuma margem, nenhuma brecha para que o ministério do evangelismo, da evangelização fosse mal compreendido e fosse difamado. Isso naturalmente acontecia porque, primeiro, que está no mundo, Satanás é o príncipe desse mundo, vai ter sempre a resistência, né, etc. Mas os cuidados que ele tinha era para, primeiro, as pessoas não compreenderem mal. Esse era o principal ponto. O evangelho tem que estar muito claro o que é o evangelho. Não vou ficar diluindo, não vou ficar de conversinha. Tem que ser uma coisa objetiva, né? E também em relação a outros pontos, como por exemplo, ele vai falar, eu não sei se a gente já leu isso, eu não sei se vem em Gálatas, não sei. Ele fala assim, talvez seja aqui mesmo, em 2 Coríntios, que ele vai falar isso. Ele diz assim, Jesus disse que aqueles que vivem para a obra, que vivam da obra. Eu tenho o direito de ser sustentado por vocês. Eu fundei essa igreja. Vocês são meus filhos espirituais. Quem é mais com quem é que eu vou contar se não for com vocês? Mas aí ele faz uma vírgula. Porém, eu abro mão desse direito. Eu não quero ser sustentado por vocês, para que depois não vão dizer que Paulo está abrindo igreja para ser sustentado por igreja. Olha o cuidado que ele tinha. Veja que ele não está ensinando que não pode, ao contrário, ele ensina o contrário, ele não tem que sustentar mesmo. Quando ele fala, inclusive, acho que para Timóteo, o Tito, um deles, ele fala assim, o trabalhador é digno do seu salário. O boi não ata, eu até cito a passagem, não ata a boca do boi, não fecha a boca do boi enquanto ele está trabalhando lá no arado, né? Aí ele fala, mas eu me orgulho de não querer. Não quero.
E se vier me dar, eu vou mandar. Manda lá para não sei quem, né? Isso é o que eu estou falando, né? Por que ele falava isso? Porque já naqueles dias, tanto entre os judeus quanto entre os gregos, e depois também no meio cristão, passaram a surgir aqueles que eram tipo mestres itinerantes, né? Filósofos e tal. Então eles arrebanhavam os alunos para poder sobreviver. Eles ganhavam dinheiro assim. No meio dos gregos isso não era mal visto, embora que eventualmente apareciam uns picareta, né? E o pessoal caía em cima. Mas no meio dos judeus isso não era muito bem visto. Então o que Paulo não queria? Ele não queria que os outros achassem que ele estava explorando a igreja. Ele não queria que achassem que ele estava fazendo aquilo por dinheiro. Então ele abria mão daquilo. Era um cuidado que ele tinha, né? Dentre outras coisas que não estão muito claras, né? Acaba sendo meio com interpretação nossa, mas a gente também percebe que Paulo tem um cuidado de não levantar bandeiras. A gente falou isso aqui outro dia, na quarta-feira, né? Tinha muito cuidado de não levantar bandeiras. Então Paulo, de forma um tanto quanto eu não vou dizer nem eu vou dizer sutil, né? De forma sutil, Paulo chega e diz assim: olha, na igreja não existem diferenças sociais. Na igreja, no reino de Deus, não deve existir diferenças nem entre gênero. Porque ele mais de uma vez ele fala: aqui não existe rico nem pobre, nem judeu nem grego, nem homem nem mulher, não é assim que ele fala, nem livre, nem escravo. Todos nós somos um em Cristo. O que Paulo está falando aqui, se a gente for fazer uma leitura do século 21, Paulo está falando contra a pobreza. Não é para existir pobreza. Paulo está dando oportunidade para as mulheres atuarem no reino de Deus. Ele está falando essas pautas todas que a gente conhece hoje, né? Paulo estava falando isso lá. Agora, Paulo não levanta isso como bandeiras. Por quê? Para não confundir as coisas. A mensagem do Evangelho é que Cristo veio, morreu pelos pecados e transforma o ser humano. Essa é a mensagem do Evangelho. O que ele está falando aqui é o que vem depois. Depois que Jesus transforma o ser humano, e esse ser humano faz parte do reino de Deus, agora a gente aqui pode falar isso. Lá fora não pode. Eu não posso me meter, estou falando como Paulo, né? Como se fosse Paulo, né? Eu não posso me meter para resolver esses problemas lá fora. Lá fora tem rico e tem pobre, lá fora tem homem e mulher, lá fora tem escravo e livre. Lá fora tem o bárbaro e o civilizado. Aqui dentro, não. Aqui dentro todo mundo é igual. Percebe como é que a coisa funciona? Então é aquela dinâmica do reino de Deus, né? O reino de Deus não é só um conceito, irmãos. E o reino de Deus não é um lugar, sabe, que, tipo, distante, que um dia a gente vai chegar lá. O reino de Deus é isso aqui, ó. É o que Jesus trouxe. Se nós todos estamos aqui, se eu estou aqui agora falando para vocês tudo isso aqui, é porque Jesus lá atrás, ele fundou isso aqui. Não é verdade? Jesus fundou isso aqui. Então nós todos agora aqui fazemos parte do reino de Deus. Aqui dentro não pode ter diferença entre homem e mulher. Aqui dentro não pode ter diferença de rico e pobre. Aqui dentro não pode ter pobre. No sentido de pobre, no sentido de passa necessidade, né? Vou melhorar. Pobre você vai ter, não é que a igreja também não vai fazer um processo, um projeto. Não, vamos fazer um comunismo cristão, os ricos vão descer, não é isso. Mas aqui dentro ninguém pode passar necessidade. Aqui dentro ninguém pode ficar sem uma casa para morar. Entende o que eu quero dizer? Aqui no reino de Deus. Lá fora é mais complicado. Aí tem os políticos, tá? Quem quiser se envolve. Mas reino de Deus, essa é a realidade do reino de Deus. Então Paulo tinha também esse cuidado. Então, ao mesmo tempo, aí é por isso que às vezes algumas pessoas que não têm o Espírito Santo, né? E eu falo principalmente o pessoal mais cético, mais acadêmico, eles não conseguem entender as incoerências de Paulo, porque em um momento Paulo vem e diz: aqui não tem escravo nem livre, glória a Deus. No outro livro ele vai dizer para o escravo: ó, volte para o seu senhor, viu? Volte, respeite ele e se submeta a ele. Poxa, é doida? Não está dizendo aqui que não existe mais escravo nem livre no reino de Deus? Como é que agora ele vai dizer para o cara lá: ó, respeite seu
seu dono, né? Se submeta a ele e volte. Justamente porque se ele não voltasse, ia ser um escândalo social, claro. Ia causar barreiras para o evangelho, com certeza. Principalmente naqueles dias. Talvez hoje não. Hoje tá aí as bandeiras, né? Bandeira inclusive contra a escravidão, que até hoje existe, por que pareça, né? Mas se hoje tem uma bandeira contra a escravidão, a culpa é de quem? É de Jesus, velho. A culpa é de Jesus. Se hoje tem uma bandeira feminista, a culpa é de quem? É de Jesus. Que lá atrás, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Uma mulher, que quando contaram, falaram, vem essa mulher com essas conversas, mulher não é de confiança. O que é que tu está falando aí, Maria? Que viu Jesus? Tu tá de TPM, Maria. Vai resolver teus problemas. Era assim. Mas foi ela que viu. Não foi? Então, nós também temos que tomar esse cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado para defender as coisas certas, amém? Mas não misturar as coisas do reino de Deus com as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo são a tentativa do mundo de resolver as coisas. Mas no reino de Deus a gente entende que Jesus é que resolve as coisas. É Jesus que dá dignidade, é Jesus que cura, é Jesus que transforma uma pessoa ruim numa pessoa boa. Não tem nada na sociedade que vai resolver isso. E é por isso que a sociedade está do jeito que está. Mesmo nas tentativas, né? E veja que eu não estou falando mal de nada aqui, tá? Não estou falando contra nem a favor. O que eu estou dizendo é que as tentativas humanas, elas são falhas. Sempre vão ser. E elas não vão chegar a lugar nenhum. Porque é tentativa humana. Outro dia eu estava conversando até com uma pessoa falando sobre o que mesmo? Acho que a gente estava falando sobre essa questão de coisa social, né? De justiça social, essas coisas assim. E aí a gente chegou na conclusão, velho, quando é que o mundo vai conseguir, né, nos processos que já estão inclusive em desenvolvimento, quando é que algum dia alguém vai conseguir erradicar a pobreza no mundo, velho? Sinceramente, ninguém. Porque é um problema muito complexo. Muito complexo. Se fosse fácil, já teria sido resolvido, né? Hoje tem ONU, hoje tem um bocado de gente aí batalhando por isso e tal. Não resolve, porque não é simples. A humanidade é complicada, né? Às vezes, dá um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas às vezes a ideia é, poxa, se tal país colaborasse, né? A gente podia acabar com a fome no mundo. Aí o país fala, não vou colaborar, eu quero dinheiro. Acabou. Vai fazer o quê? Vai fazer uma guerra? Aí vai tentar resolver um problema, vai criar outro. Então assim, o homem não vai resolver os problemas. Quem vai resolver os problemas é Jesus. Pronto, a conversa era essa. Que os problemas do mundo só vão ser resolvidos, sabe quando? Quando Jesus descer do céu, assumir o poder do mundo e instaurar o reino de Deus na terra em todo lugar. Aí já vai resolver. Aí não vai ter mais pobre, aí ninguém vai passar fome, aí todo mundo não vai ter mais escravidão, vai todo mundo viver em plena felicidade. Mas até lá, é só tentativa. E a gente não vai chegar lá, né? Inglaterra. Inglaterra saiu, deixou da pobreza, mas a guerra não deixa de é problemática, é coisa do ser humano, né? Então, o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Nós não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério de quê? Ministério de quê? Do evangelho, gente. É o ministério dele, de pregação do evangelho. Para que o ministério da pregação do evangelho não seja censurado. Porque é aquela história, mas o que eu tenho a ver com o mundo? O mundo tem uma cabeça, o mundo tem um pensamento, o nosso é diferente. A gente agora vai ficar preocupado em não escandalizar o mundo? Sim. Porque quando a gente causa um escândalo, a gente cria barreiras. E na hora que a gente cria barreiras, como é que você vai chegar na pessoa? Então assim, se o objetivo principal, vou falar só de Paulo agora, se o objetivo principal de Paulo era chegar no maior número de pessoas possível, judeus e gentios,
sei que ela estava apontando para mim. Se o objetivo principal dele era esse, então o segundo objetivo mais importante é: não posso ter barreiras. Eu tenho que ser desimpedido, eu tenho que fazer de tudo para que a minha missão principal não seja impedida por absolutamente nada. Então ele tinha cuidados talvez até excessivos, né? De dizer: olha, eu não quero ser sustentado pela igreja. Era um dos pontos que ele defendia. E aí ele começa a listar aqui um monte de coisas. Não, antes disso, no versículo 4 ele fala: pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. Eu fui até pegar essa palavrinha aqui para entender melhor o que ele estava falando aqui, né? Então é como se ele tivesse dizendo assim, para todas as pessoas, como é que ele fala aqui? Como ministro de Deus, né? Então ele é como se ele falasse assim: nós nos apresentamos como ministros dignos de confiança. Nós não temos medo de dizer assim: não, a gente é de confiança. Pode confiar na gente, porque a gente está falando a verdade, que a gente não está aqui para ganhar dinheiro. Está entendendo mais ou menos a linha da coisa? Se a gente fosse pegar hoje, né, na nossa situação, seria como se fosse um pastor, talvez, tentando arrebanhar uma ovelha. Ah, mas pastor é ladrão, a igreja... Não, você pode confiar em mim. Eu não sou assim. A igreja paga meu salário direitinho, está lá tudo no papel direitinho, a igreja não me dá, eu não pego dinheiro de ninguém, não sou nem eu que lido com o dinheiro da igreja, eu cuido. Pode perguntar lá às pessoas da minha igreja se eu não cuido e tal, pode vir para cá que comigo vai ser diferente. Paulo não tinha medo de falar isso, porque às vezes a gente tem medo, vamos falar a verdade? Às vezes a gente tem medo, né? Igual aquela história que a gente, acho que até foi tratado na semana passada: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente tem medo de falar isso, mas cá entre nós, eu vou falar de mim, tá? Não posso falar de vocês, vou falar de mim. Por que eu tenho medo e eu teria medo de falar isso? Porque eu sempre penso assim: vai que eu faça alguma coisa errada, né? Vai que eu não sou o modelo ideal. Aí o Espírito Santo vem e diz: e por que não é? Por que não é? Você tem que ser. Por que você está nesse vacilo? Você não pode estar nesse vacilo. Você tem que se esforçar para ser. Então talvez não seja a minha prioridade ser esse exemplo. Na hora que se tornar, eu vou ser. E era o que Paulo tinha. Ele tinha essa prioridade. Ele tinha a prioridade de ser considerado um ministro digno de confiança, para que onde ele chegasse, ele pudesse até dizer assim: vai procurar minha vida. E, você não sou não. Vai procurar saber quem eu sou. Vai procurar saber onde é que eu estava, onde eu estou hoje. Vai procurar as igrejas por onde eu passei, se eu explorei alguém. Ele, em algum momento, ele vai até falar isso, né? Ele vai falar mais ou menos isso. Então, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. Aí ele começa uma lista de coisas. Em que nós nos recomendamos? Na muita paciência. Vai procurar saber se eu não sou uma pessoa paciente. Nas aflições, nas privações, nas angústias. Até eu fui enumerando aqui, quando ele fala de paciência, aflições, privações e angústias. Ele está falando de quê? Ele está falando de sentimentos que precisam demonstrar diante das dificuldades que o Evangelho colocava diante dele. Aqui ele não vai dizer isso claramente, mas a gente acho que até já leu que ele faz uma lista de perrengue que ele já passou, né? Já tomei chicotada, já quase não sei o que lá, tiveram que me descer de cima de um muro lá da cidade porque queriam me matar e tal. Ele falava isso como exibindo medalha aqui, ó, minha medalha aqui, ó, eu já tomei cacete, o orgulho dele era esse, né? Então ele fala: diante dessas coisas, o que é que eu fiz? Eu desisti? Eu me angustiei? Não. O que é que eu fiz? Aí ele vai falando: eu tive paciência nas aflições, nas privações, nas angústias. Eu estou aqui e ainda tem mais para enfrentar, né? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Isso tudo já aconteceu comigo e eu estou aqui. Nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Vocês acham que eu não jejuo um pouco por vocês, não? Vocês acham que eu não sofro e oro por vocês, não? Constantemente. Ele também já tinha falado isso antes. Na pureza, no saber, na paciência, na bondade. Ou seja, ele demonstrava com a vida dele que ele era de confiança, né? Uma pessoa pura, uma pessoa, no próprio conhecimento, né, que ele tinha, na paciência de novo, né, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Ou seja, ele demonstrava o poder de Deus onde ele ia. Vai procurar saber quantas pessoas eu curei? Eu não, Jesus, por meu intermédio.
Vai procurar saber lá o menino que caiu, acho que não tinha acontecido aqui ainda, né? O menino lá que caiu, eu ressuscitei. Eu não, Deus, né? Então tudo isso é prova de que eu sou um ministro de confiança. Pelas armas da justiça, no ataque e na defesa. Aí isso faz lembrar a gente não leu isso ainda, não chegamos lá, mas em Efésios, né, que fala da armadura, né, de Deus. E aqui, não sei se algum de vocês tem alguma tradução que diz assim, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. As versões mais antigas falam assim, né, à direita e à esquerda, no sentido de que um aqui é a espada e a outra é o escudo, entendeu? Então, a direita é o ataque e a esquerda é a defesa. Então, por isso que também existe essa outra tradução, né? Na defesa e no ataque. Quais são as armas que nós temos de defesa e ataque? Segundo Efésios 6, né? A de ataque é a espada do Espírito. E a defesa é a fé. O escudo da fé, né? Depois ele vai até explorar mais isso. O que mais que ele fala aqui? Versículo 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Teve lugar que eu passei que eu fui honrado. Teve lugar que eu passei que eu fui desonrado. Agi do mesmo jeito. Teve lugar que eu obtive boa fama. Teve lugar que eu saí como se fosse um sem vergonha, safado, não sei o quê. Eu agi do mesmo jeito. Aí depois ele vai também continuar essa mesma ideia. Como enganadores sendo verdadeiros. Teve lugar que eu passei que estão dizendo que eu sou enganador, né? Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos por Deus, né? Especificamente. Como se estivéssemos morrendo, mas esse que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, mas sempre alegres. Loucura, né? Diante disso tudo, ainda vem alegria. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. E o detalhe aqui é o seguinte: Paulo de fato vivia como um pobre. Porque Paulo não tinha lugar. Ele devia ter uma casa lá em algum lugar, né? Talvez em Tarso, na casa lá da família dele. Mas Paulo vivia. Eu estou falando de Paulo, mas entenda sempre que não é só Paulo, né? Nesse caso específico aqui é Paulo, Silas, Timóteo, né? Todo aquele pessoal da comitiva de Paulo. Eles viviam como nômades. Eles não tinham um lugar fixo para morar. E até o trabalho, a gente vê até em Atos isso, né? Que Paulo, quando foi para uma daquelas cidades, não lembro se foi Éfeso ou se foi a própria cidade de Corinto, que ele teve que procurar um meio de subsistência na profissão dele. E aí quando ele encontrou Priscila e Áquila, né? Que tinham a mesma profissão, que eram criadores de tendas, né? Ele fala fazedores de tendas, né? Que eles pegavam, curtiam o couro para poder fazer tendas. Aí ele, opa, é aqui que eu vou ficar. Para quê? Para poder comer, brother. Porque se não trabalhar, eu vou comer. Quem que vai me sustentar? Igreja não vai me dar dinheiro. Lembra disso, né? Igreja não vai me dar dinheiro. Então quem tem que se sustentar sou eu. Então ele vivia na dureza, naquilo que Deus supria, né? E aí eu abro um parênteses aqui para fazer um comentário que a gente ouve muito, né? Principalmente quando a gente estava na Igreja Batista, mas hoje ainda a gente ouve isso, das histórias dos missionários, né? Então, eu não lembro de ter ouvido alguma história de missionário, deve ter tido, mas eu não lembro, porque a gente só lembra de coisa ruim, né? Não lembra de coisa boa. Eu não lembro de nenhum missionário dizendo, não, eu no campo é uma bênção. Você conhece algum testemunho assim? Eu não conheço. Não, no campo é uma bênção, Deus supre tudo, tem um carro, moro bem, ninguém nunca ficou doente lá em casa. A gente está lá no meio da desgraceira, da bagaceira. Estou lá no meio da tribo indiana, no Pantanal do não sei o quê, mas eu vivo que nem um rei. Eu nunca ouvi esse testemunho. Os testemunhos que eu ouço rapaz, o negócio está difícil. Ontem mesmo a comida acabou, não sei o que a gente vai comer hoje não. Às vezes até quando o missionário é sustentado, né, como no caso mesmo da Igreja Batista, que tem lá a junta nacional, aquela coisa toda, mesmo assim é um dinheiro curto, porque a junta também não tem esse dinheiro todo, né, para a quantidade de missionários que tem. Então é um negócio regrado, o cara vive regrado. Às vezes não vive mal, né, às vezes não vive num barraco e tal, mas vive bastante regrado. Como eu disse, eu não conheço, mas, por exemplo, eu já soube que aqui em Feira tinha uns missionários que vinham do Japão. Já ouviu falar dessa galera? Sabe esse pessoal que fica com as plaquinhas amarelas no sinal?
eu não sabia o que era aquilo, achava, por algum motivo achava que aquilo era coisa da igreja Deus é Amor, não sei porque eu associei, achei que era uma igreja dessa assim, mas não é não. Isso aí são os missionários do Japão, velho, que vem pra cá. E aí um rapazinho, que alguns até de vocês conhecem, o nome dele é Flavian Dexon, não sei se vocês lembram dele, a gente chamava de Flávio, tocava teclado na época lá ainda da outra igreja, do outro prédio. Ele me contou uma história, né, tal, dos missionários desse que vieram para cá, e aí o que aconteceu? Talvez pelo fato até da questão de que lá no Japão a moeda vale mais do que o real e tal, e eles estavam aqui já há algum tempo, eles compraram uma casa boa, bonita, ampla e tal. Aí sabe o que aconteceu? Quando o pessoal lá da missão deles descobriu que eles tinham comprado a casa, falou assim, volta aí para cá, porque a gente precisa de uns esclarecimentos seus, viu? Pode fechar aí o que você está fazendo, passa aí a responsabilidade para outra pessoa e volte e venda a casa, viu? Não fique com a casa não, porque você não vai voltar mais, provavelmente. Eles tiveram que voltar, e aí Deus, né, armou lá o esqueminha dele, porque esse rapaz estava precisando comprar uma casa, e esse pessoal, querendo, já que tinha que ir embora logo, vendeu a casa para ele de uma forma assim, velho, paga do jeito que tu quiser, vê aí, tu vai me dar quanto? Beleza, vai pagando aí, vai mandando dinheiro aí, não sei o que, até acho que hoje ele ainda paga, ele vai mandando de 100 reais a casa que ele comprou. Mas o que eu achei interessante? Primeiro, eles tinham possibilidade de viver bem, porque a missão lá é rica, lá no Japão, mas a missão não permite que eles comprem bens no país. Eles tinham que viver de aluguel mesmo, eles tinham que viver com o dinheiro que a missão mandava para eles. Então eu achei interessante até esse cuidado, né? Falei, olha, vocês estão aí para ser missionário, meu irmão, não é para viver a vida boa não, você está para ser missionário, vida de missionário não é vida boa não, quase que dizendo isso, né? E, bom, o que eu ia dizer na verdade é o seguinte, é que... sobre isso, tua esposa, a Andréia, ela estava fugindo, sabe isso, eles foram expulsos, deixaram tudo, casa, tiveram que sair correndo para outro país. E outra é que na Coreia do Norte, Coreia do Sul, os missionários são levados para eles se manterem lá. A igreja não tem eles não. A Coreia do Sul, os missionários não são mantidos pela igreja. Eles têm que se virar. Pois é, o que eu ia dizer é isso. E eu estou falando, é Júnior que está falando isso, tá? Então, não tome como verdade, é a minha opinião. Quando eu vejo um missionário reclamando porque está passando dificuldade no campo, eu falo, esse cara não treinou para ser missionário. É a mesma coisa de uma história que eu já contei milhões de vezes. Eu ouvi de um pastor dizer assim, falando inclusive com meu pai, dizendo assim, a gente está no bairro tal aí, né? Acho que meu pai não sabia onde ele estava. Você está onde? A gente está no bairro tal aí, mas a gente vai sair de lá. Isso é porque, poxa, pastor, está muito perigoso. Mataram um cara na porta da igreja. Tem condição um negócio desse. Então a gente não vai ficar lá não. Aí eu ficava pensando comigo, né? Entendi. Não é agora, mais do que nunca, que ele devia falar, o nosso trabalho está começando lá agora. Não é não? Ou será que eu sou muito idealista? Será que eu estou errado? Um pastor dizer assim, não, a igreja tem que estar num lugar bom, não num lugar ruim. A igreja não tem que estar no meio dos pobres da criminalidade, não. A igreja tem que estar num lugar bom, onde não tenha morte, onde não tenha assalto. Tu levantou a mão? Pode falar. E a esposa dele começou a fazer viagens. E aí, um acidente, que até hoje se questiona se foi um acidente ou se foi provocado, morreu a esposa e toda a caravana estava fazendo trabalho missionário. Quando a carta chegou a mim com aquela informação, eu chorei muito, contando toda a situação, porque eu tomei o lugar daquele missionário. E aí, na minha cabeça, eu pensei, aí agora ele vai largar
vai voltar. Ele era tempo de Salvador. Na carta, no final da carta, ele dizia: agora é que nós vamos ficar. Agora é que nós vamos intensificar essa viagem. Agora é que nós vamos fazer a obra, porque a gente está começando a incomodar de fato o rei da cidade. Esse tem espírito missionário. Agora o outro que diz: ah, não vou voltar, porque tá muito difícil aqui tem malária, eu ganho pouco, tem dias que a comida é pouquinha, não vou voltar. Não tem espírito de missionário. E quando eu falo espírito, eu estou falando do Espírito Santo mesmo, do dom. Não tem um dom para ser missionário, né? Aí, como eu disse, é a minha opinião, tá? Baseado no que eu leio na Bíblia, eu tiro essa conclusão. Se uma pessoa, de fato, o coração dela está nisso, então ela vai até onde Deus manda ir. O grande lance é esse. Deus mandou ir. Essa é a questão, né? Porque às vezes muita gente se empolga, né? O pastor mesmo se empolgou que queria ser missionário, mas não era o que Deus queria, era a empolgação do coração dele. Se ele tivesse dado uma doida, porque ainda bem que ele não é assim, né? Mas se ele tivesse dado a doida, não, eu vou ser missionário. Não, eu vou ser missionário. Quebrava a cara. Como tem pastor quebrando a cara, como tem evangelista quebrando a cara. Por quê? Porque está querendo ser uma coisa que Deus não chamou ele para ser. Não tem jeito. A gente tem que fazer o que o mestre mandar. Não é o que a gente quer, né? Eu mesmo não queria estar aqui. Eu queria ser evangelista. Todo mundo quer ser alguma coisa que não é, né? O cara é preto, quer ser branco. O cara tem o cabelo liso, quer ter o cabelo encaracolado. O cara a mulher nasceu com o cabelo preto, quer ter o cabelo... A gente é assim, idiota. A gente só quer o que a gente não é. Eu não queria estar aqui. Eu queria ser evangelista. E para mim, o que é honrado, para mim, na minha cabeça, é evangelizar e converter gente. Mas Deus me botou para evangelizar crente. Fazer o quê? Eu já me conscientizei que meu ministério é esse. Meu ministério é evangelizar evangélico. Acabou. Está na minha cabeça já. Vocês podem dizer que eu sou pastor, pode dizer o que vocês quiserem. Na minha cabeça, o que eu sinto de Deus é: eu estou aqui para evangelizar evangélico. Que tem um cara aí que não é crente, né? Então, mais ou menos isso. Então, voltando à questão do pobre lá, né? Então Paulo vivia numa situação difícil. E o missionário vive nessa pegada mesmo aí, né? Da dificuldade. E eu vou fazer um comentário, eu me embolei aqui, que você falou dessa história. Procure depois a história, saber assim, por alto assim, a história. É o William Carey que foi para a Índia. Né? Não é isso mesmo? Alguém confirma? Cara, vai ler a história de William Carey. Vou te falar a verdade. Você fica deprimido com a história de William Carey. Você fica até questionando. Depois que eu li a história dele, eu falei assim: velho, será que Deus mandou mesmo esse cara para lá, velho? Porque só para te dizer o mínimo que aconteceu, a mulher dele enlouqueceu e parece que se matou, não foi? Uns 2 filhos dele morreu. É isso, o filho morre, a mulher enlouquece. A vida do cara vira um caos que você olha e fala assim: ei, cadê Deus nesse negócio, bicho? Hã? Pronto, eu ia chegar, você não deixou eu falar, o que eu ia dizer é isso. Você olha a circunstância da vida do cara e fala: velho, sinceramente, isso aí, não sei, acho que ele foi na doida. Eu acho que Deus não mandou ele não. Mas até hoje, o evangelho prospera lá na Índia por causa dele. E tem isso aí que o cara falou, que na época tinha um negócio de que era de matar as meninas, né? Era enterrada junto com o marido. Isso, Foi por causa dele que foi passada uma lei que proibiu isso. Ele incentivou que parasse essa prática lá na Índia, e aí não tem mais hoje, por causa dele. Então, é isso aí. Se Deus chamar, agora sim, por outro lado, né? A gente tem que analisar os dois lados. Vamos pegar o exemplo mais próximo desse cidadão aí, né? Com certeza até hoje ele deve sofrer muito com a perda da esposa e tudo, gente que perde filho em campo, né? Essas coisas assim. Mas eu tenho plena convicção de que Deus dá um amparo, dá uma paz, dá uma motivação que não é humana, é espiritual, tão grande, que é o que motiva o cara a falar isso. Não, agora ele vai seguir, né? Pô, velho, mas você sofreu uma perda terrível, né? Então, assim, mas tá com Deus, tá lá, foi ele que quis levar, mas ele tá me mandando continuar, né? E é mais ou menos o que aconteceu com o Paulo. O Paulo não tinha amarras com família, não tinha muito a perder, né? Mas ele tinha sofrido muito, né? Vamos correr aqui para eu fechar logo a aula, que a gente vai ter sessão, né? Tá certo? Vai ter?
Vai, né? Então, ele fala aí sobre os coríntios, né? Que os coríntios não estavam com o coração aberto para ele. Novamente, será que era a igreja toda? Eu acho que não. Eu acho que era uma parcela da igreja que estava mesmo com o coração fechado para Paulo. Lá na frente a gente vai ver isso. E aí ele fala isso aqui, que é um dos pontos importantes desse capítulo. Versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre os crentes e os descrentes? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aí ele está fazendo aqui uma comparação, eu vou reler isso aqui, né? O crente pratica a justiça, vive na luz e pertence a Cristo. E ainda tem um santuário, né? O corpo dele é o santuário de Deus. O descrente pratica a iniquidade, vive nas trevas, pertence ao maligno e serve aos ídolos. Que união há entre um e outro? Que conexão pode haver? Aí ele fala do julgo desigual. Não sei se todo mundo entende o que ele está falando aqui. Todo mundo sabe o que é julgo, né? Já sabe o que é julgo, né? Que é aquele negócio que bota... É a canga, né? No pescoço do boi. O julgo desigual aqui de Paulo é o seguinte: se você pega um boi grande e um boi pequeno e você bota o jugo dos dois para puxar o arado, vai dar problema. Inclusive um vai machucar o outro. Porque um é forte e grande, o outro é fraco e pequeno. E o negócio vai ficar assim, ó. É o que ele chama de jugo desigual. Não é equilibrado, é desequilibrado, né? Então, no momento em que um crente ou um descrente entra num processo desse, de estar sob o mesmo jugo, né? Existe esse desequilíbrio e isso não funciona. Aí um exemplo que, só para a gente também não perder muito tempo nisso aqui, um exemplo que eu sempre achei interessante, acho que alguém me deu esse exemplo, falando o seguinte: beleza, eu vou botar menina porque geralmente é o que acontece, não pode ser homem também, né? A menina gostou do cara, o cara é legal, o cara é de boa família, o cara, sabe, ele é uma pessoa boa, né? Não é um dano nem nada disso. E a menina gostou do cara, e aí? Namora ou não namora? Aí o pastor fala: rapaz, não namora. Se o cara não é crente, pastor, mas isso é preconceito. É preconceito, o cara é bom, não sei o que, só porque não é crente. Isso é preconceito religioso. Vou denunciar o senhor. Beleza. Aí namora, pá, no namoro é tudo massa, porque, né? O cara quer agradar. Todo mundo sabe que é assim, né? Quer agradar, papapá. Depois que casa. Aí depois que casa é assim. Começa tudo bem. Isso é um exemplo, claro, genérico, mas pode ter certeza que isso acontece muito. Aí, depois de um tempo, vamos bora para a igreja? Não, não vou não. Ou bora para a igreja comigo? Não, sou crente. Eu vou para a igreja. Aí você já começa a ficar triste. Poxa, nunca vai para a igreja comigo. Quando não estava namorando, não ia. Os caras agora não tem mais, né? Aí, chega no domingo, vamos, bora ali com a galera tomar uma cervejinha ali no seu que lá, vai estar tocando lá Estaca Zero. Pô, amor, domingo é dia de igreja. Pô, mas você não... Você vive me chamando para a igreja, agora você não vai comigo? Aí começa o jugo desigual. Cara, não tem como conciliar. Porque a sua mente é uma, a mente do outro é diferente. O que você acha que é importante, para ele não é. O que você acha que é santo, para ele não é. O que você acha que é pecado, para ele não vai ser. Então assim, a gente tem exemplos, eu conheço pessoas, inclusive da nossa igreja, que vivem bem o casamento. Não estou dizendo que o casamento vai ser uma desgraça completa, né? A pessoa vive bem no casamento. O cara é descrente, a mulher é crente. Só que a mulher até hoje sofre pelo fato do marido ser descrente. Porque o cara não vem para a igreja, porque não quer vir, porque fica chamando para ir para outro lugar. Aí chega o filho, às vezes fica uma situação, né? Porque, sei lá, às vezes a pessoa não é crente, mas tem a tradição católica, por exemplo. Aí eu quero que o menino seja batizado na igreja. Aí a mulher vai dizer: está repreendido. Não, aí vai dar briga. Então assim, não é que sempre vai dar errado. E eu até fiquei pensando em falar do meu exemplo, né? Eu tenho um sócio que não é crente. 2, na verdade. Eu tenho uma empresa que está mal das pernas, não ganho dinheiro com ela. Nunca ganhei. Talvez morra ainda daqui a uns dias, mas eu tenho 2 sócios. Graças a Deus, e eu só entrei na sociedade por causa disso, porque eles são pessoas idôneas. Desde o começo eu percebi que eles eram pessoas idôneas. Então eu entrei na sociedade. Mas sempre fiquei com o pé atrás, sabia? Pensando nisso aqui. Rapaz, será que eu não vou me arrombar nesse negócio, não? Né? Porque quando eu penso, aí é a minha interpretação, quando eu penso no jugo de estar os dois debaixo da mesma canga, eu só penso em coisa desse tipo: sociedade, casamento, né? Eu botei uns
exemplos aqui para poder. E isso aí, inclusive, vocês vão discutir na sala depois sobre esse assunto aí. Mas, cadê? Aqui, eu botei alguns exemplos. Primeiro, eu acho que o primeiro ponto que Paulo está trazendo é a questão da igreja. É o jugo desigual dentro da igreja. É a comunhão com descrentes. E ele já tinha falado isso no capítulo anterior, que ele fala assim, cuidado com enfim, em forma geral, as pessoas que praticam a iniquidade. Cuidado com os pecadores. A pessoa que vive na prática do pecado. Aí depois ele fala assim, mas veja só, eu não estou falando para você tomar cuidado com os incrédulos. Porque vocês estão no mundo. E está cheio de gente assim. Que vocês vão sair da convivência deles? Não tem como. Eu estou falando para vocês tomarem cuidado com aquele que se diz irmão e vive no pecado. Com esses vocês não devem se associar. Ele fala assim. E a gente já leu essa passagem, né? Então eu acho que o primeiro nível do que Paulo está falando é isso. Mas também a gente pode pensar isso em relação a negócios, casamento e outras coisas mais, onde você vai dividir a sua vida com a outra pessoa que não pensa igual a você, que não está no mesmo nível que você. Isso é muito perigoso. Então assim, a Bíblia não faz uma proibição, né? Pelo menos não no Novo Testamento, né? Não faz uma proibição taxativa a esse respeito. E eu estou falando especificamente agora de casamento. Paulo, por exemplo, fala assim, quando ele, acho que foi na primeira carta dos Coríntios, se não me engano, que ele vai dando exemplos sobre, a pessoa perguntou sobre casamento, né? Aí ele fala assim, as irmãs que são viúvas, eu não tenho opinião não, faz o que achar melhor. Se quiser casar de novo, case, contanto que seja com alguém no Senhor. Ele faz essa ressalva, né? Pode casar? Pode, claro. Contanto que case com uma pessoa que esteja no Senhor. Porque se ele fala que o casamento já é tribulação, quanto mais tribulação com uma pessoa que não está na mesma vibe que você, né? Então, falamos de casamento, mas isso pode valer para várias coisas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí ele finaliza, né, falando sobre a questão de que nós somos o santuário de Deus. E ele faz uma coisa interessante aqui. Ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim, ele pega aqui essa passagem no versículo 17, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura e eu os receberei. Olha o que Paulo, o apóstolo de Cristo, está dizendo aqui, porque ele está pegando uma passagem de Isaías 52, 11, até anotei aqui que isso aqui nas 3 últimas passagens, Paulo faz uma coisa muito interessante que para a gente é estranho, mas para ele lá é normal. Ele não tem preocupação, por exemplo, de citar passagem de cabeça, ele não tem preocupação de pegar 2 passagens e juntar em 2. Ele está fazendo isso aqui. A primeira passagem que ele leu, habitarei, andarei entre eles e tal, é uma junção de Levítico com Ezequiel. Se você for ler as 2, você vai ver que elas não falam exatamente o que ele está dizendo, é uma junção. Quando você vai ler o versículo 18, ele está citando 2 Samuel 7,14, mas ele está fazendo uma releitura, porque lá fala, eu direi a ele, e agora ele está dizendo, vocês, ele muda o pronome, né, para trazer aquilo para a igreja. Mas especificamente aqui no versículo 17, Paulo está pegando uma coisa lá da lei, lá da época da lei, porque Deus está dizendo por meio de Isaías o seguinte, separe-se do meio dos gentios, né? Não se separem, não se juntem com gentios e não toquem em coisas impuras, para que eu possa receber vocês de volta, porque o povo estava se misturando lá com idolatria, não sei o que, né? Então eu acho muito interessante observar essa questão aqui de que Paulo, até eu escrevi aqui isso aqui, Paulo, o judeu, porque ele era judeu, Paulo, o judeu, está adaptando algo lá da lei para uma realidade da nova aliança. Então lá a realidade era literal. Olha, vocês são um povo santo. Israel não se mistura com outros povos. Hoje isso é muito mal visto, inclusive, né? Não se mistura, não pode se misturar. E não toque nas coisas deles, porque é impuro. Isso foi o que foi dito lá. Agora Paulo está trazendo isso para a realidade do jugo desigual. Olha como isso tem peso, né? Ele está meio que dizendo a mesma coisa. Olha, não se misture com eles. E não se coloque em julgo desigual, porque as coisas deles são impuras. E vocês vão se contaminar também. Podem se contaminar, né? Então é interessante como ele importa
essa questão lá da lei, né, para cá, e trata de um assunto tão, eu acho que é espinhoso, né? É um assunto espinhoso esse, porque tem algumas coisas na Bíblia, principalmente quando lida com relacionamento, com casamento, que é um pouco espinhoso, porque às vezes a Bíblia não é muito taxativa, então a gente tem só que dar como recomendação, mas às vezes ela é muito taxativa, mas do jeito que ela fala, ofende, do jeito que ela fala, causa desconforto, né? Então, eu vou deixar isso aí para vocês aí na sala, se engalfinharem aí com esse tema, né? Mas eu vou passar agora para o pastor rapidinho para poder a gente fazer a sessão e depois ter a classe, né? Então, que Deus abençoe, e qualquer coisa a gente tira outro momento, até se tiver dúvidas, né? Alguma coisa sobre isso para discutir. Amém?